A questão da exploração da Petrobras na margem equatorial, ali na chamada Bacia da Foz do Amazonas. Esse é um dos projetos que seriam contemplados dentro desse licenciamento ambiental estratégico, dentro desse rito estratégico, deputado? Pode ser, Yuri. Se julgado assim pelo Conselho, pode se classificar dessa maneira. O que a gente não pode hoje, Yuri, é você querer comer um pãozinho na padaria, uma pizzaria num forno a lenha, e o rigor para a instalação de uma padaria ou de uma pizzaria ser o mesmo de uma mineradora. Não pode o mesmo rigor para empreendimentos que têm maior risco e que a capacidade do meio ambiente de se preservar, enfim, que a resiliência do meio ambiente é menor, não pode esses que demandam maiores estudos estarem na mesma fila daqueles que têm necessidades menores, porque tem porte menor e tem um potencial poluidor menor. Então, para cada caso, há um caso. Para aquilo que se exige estudos e esforços maiores, nós estamos tratando com mais rigor. Aqueles que são menores, mais conhecidos, de impactos conhecidos, onde os entes federativos, os órgãos licenciadores, tenham ali mais expertise, tenham mais conhecimento e segurança, o rito pode ser mais simplificado e mais ágil. O que nós queremos, volto a dizer, são prazos e regras claras. Pelo sim, pelo não, o empreendedor precisa, dentro de um prazo razoável, ter a resposta do seu licenciamento. Deputado, uma outra questão que muitos, os críticos deste projeto têm apontado são as diferentes capacidades dos entes estatais. Uma prefeitura menor, um estado não tão bem estruturado quanto os estados mais ricos, assim, além da diferença do próprio governo federal em relação a essas estruturas, as capacidades estatais. O que na sua avaliação pode ser feito ou o que está contemplado no texto que vai ser votado para se tentar diminuir essas diferenças e fazer com que um mesmo projeto, muito entre aspas, um mesmo projeto, porque os projetos dependem do local em que eles vão ser instalados, em que eles vão ser executados. Mas que um mesmo projeto não tenha tratamento diferente numa determinada cidade, uma determinada localidade com uma maior capacidade de fiscalização ambiental e uma outra com menor capacidade estatal, com técnicos não tão bem preparados, etc. Yuri, eu não tenho essa preocupação porque nós temos bons técnicos espalhados pelos vários cantos do país, pelos vários órgãos ambientais que estão instalados, municipais, estaduais e até federal. Nós temos sim um problema hoje com a ausência de técnicos de alguns servidores em determinados órgãos, não todos, mas alguns. E esse é um assunto que a gente precisa também tratar. Além da disponibilidade de servidores, do incremento de tecnologia, das ferramentas que são necessárias, tudo isso tem seu valor. E é por isso também que os empreendedores têm sido mais responsabilizados. Parte deles, um compromisso, inclusive com punições maiores, caso não seja cumprido aquilo que a norma estabelece. Parte dos empreendedores, o compromisso de preservar o meio ambiente. Nós temos, então, a possibilidade que os órgãos ambientais tenham mais força, tempo e condições para fiscalizar e monitorar esses empreendimentos. Dizer que órgãos não seriam capazes de licenciar com o mesmo rigor técnico, eu não concordo com isso, Yuri, porque primeiro que nós estamos subestimando, ou poderíamos subestimar, o trabalho desses técnicos do interior do Brasil. E segundo, nós também estaríamos subjugando a participação dos órgãos de controle. O Ministério Público, em todos os cantos do país, têm sido efetivos e têm cobrado, e precisam sim cobrar e cumprir ali aquilo que lhe é determinado. Então eu vejo que há um sistema desenhado e seguro, que não coloque em risco o meio ambiente, mas que definitivamente a gente precisa vencer a burocracia. Não dá mais para viver com as filas, isso mostra a nossa incapacidade de gerenciar projetos, processos, de definir bem os fluxos, e não pode um rito ser tão burocrático e complexo, porque isso, na verdade, espanta as pessoas da formalização, da regularização, afasta todas elas da luz da legislação e aí, nesse caso, nesse mundo obscuro, distante dos órgãos ambientais, afastados pela burocracia, não há meio ambiente que seja preservado. Não dá. A burocracia não preserva o meio ambiente.